pessoal, de novo aqui, eu estou com a Vânia Moraes e uma grande colega de trabalho. A Vânia trabalha comigo em várias áreas ou várias frentes, né, Vânia? A Vânia é formada pela Sobrare, certificada como especialista em resiliência e já faz tempo. Você é de que ano, Vânia? 2016. 2016. São 8 anos, né? 8 anos. Não? 6. 6 4, 2, anos. 6. E a Na Vânia verdade, eu sempre conheço atuando. você desde 2012. Você ficou me chamando desde 2014 e eu vi em 2016. É que eu vi futuro, Exato. eu vi conteúdo. Uhum. E a Vânia trabalha muito em dois grandes temas em particular, mas tem um terceiro que é esse investimento no novo posicionamento que a mulher vem conquistando no mundo do trabalho, na sociedade, né? Sim. Então, eu vou começar já dizendo, Vânia, bem-vinda, e para te estimular, eu vou contar Obrigada. um episódio que eu tenho e Ah. que é interessante. Olha, eu vou primeiro te contar primeiro. Em 2014, eu fui fazer uma palestra, uma conferência em Madrid sobre o lugar da mulher na liderança no Brasil. E para falar desse tema, eu fiz uma pesquisa com um grupo de mulheres, 32 mulheres, mapeei a resiliência delas, e eram mulheres que nessa época estavam sendo gerentes, coordenadoras, um cargo de liderança, né? Uhum. E levei o estudo revelando o quanto que as mulheres tinham de resiliência nas várias áreas que a gente trabalha, as áreas da resiliência, e a conclusão do estudo era assim, de que ainda o mercado era muito fechado para elas naquele momento. E depois eu fiquei até, o que eu te falei que é interessante, que eu fiquei até dificuldade, eu publiquei isso no meu link, no meu currículo, no LinkedIn, tudo mais, tal. Mas quando saíram os anais, não veio a publicação do meu trabalho. Então, eu estou lá na programação como apresentada, mas nos anais do Congresso, algumas pessoas ficaram fora por erro, né? Então, quando eu tenho que mandar uma publicação indexada, tal, eu falo, não vou poder mandar esse trabalho tão bonito que eu fiz. Puxa, uhum. Hoje você é uma mentora que dá suporte para mulheres, para algumas outras mulheres, desbravarem esse lugar que está aí por direito, não é? Sim. Eu vou fazer uma pergunta bem abrangente, tá? Que é para te dar, como você gosta, te dar espaço para você falar. Como você concilia o suporte, o apoio, o investimento numa outra mulher com CNV e o teu grande tema, resiliência? É muito. Isso não veio. Como é que eu posso dizer? Isso foi uma construção. Eu fui aprendendo sobre a resiliência, entendendo os MCDs e estudando sobre cada área da resiliência. Então, uma coisa que eu aprendi, que você me colocou e que eu tenho isso muito para mim, eu primeiro desaprendo tudo que eu aprendi para eu aprender uma coisa nova. Então, quando eu fui fazer a minha formação em resiliência, eu peguei numa caixinha todo o meu arcabouço, todos os meus conhecimentos, tudo que eu sabia, né, guardadinho, porque eu queria realmente entender aquilo que eu estava estudando. Sim. A partir do momento que eu entendi, eu fui como é que eu posso dizer? Eu fui meio que o by the book, sabe? Assim, bem colocando assim, passo a passo, exatamente como eu aprendi. Né? Aí o que aconteceu? Na medida em que eu fui começando a esse passo a passo, eu comecei a observar que eu tinha outras possibilidades de inserir outras abordagens dentro da resiliência, sem perder a resiliência. Olha só.
tá? Fazer os links, sim, tá? Os links da resiliência, por exemplo, com a comunicação não violenta. Então, quando a gente trabalha a resiliência, a gente está trabalhando ressignificação de crenças, olhares sobre novas perspectivas, mudanças de comportamento e atitude, mudança de mindset. Eu estou falando de todo um processo, né, cerebral que o indivíduo pode fazer, onde eu consigo equilíbrio, aí a gente entra numa outra abordagem, que é o pensar, o sentir e o querer, em equilíbrio, tá? Que está dentro da resiliência. Aí eu estou olhando para a antroposofia, olhe bem, que foi uma das formações que eu tenho, né? E aí eu fui começando, onde eu posso inserir a comunicação não violenta, a antroposofia, essas abordagens dentro da resiliência. Então, para cada MCDs, quando eu estou trabalhando com as mulheres, o que, que eu faço? Eu faço vários testes. Então, eu faço o teste de sabotadores, o teste de psicologia positiva, eu faço o quest de resiliência, eu faço um teste de valores, eu faço um teste de estilo comportamental, eu faço vários testes. E aí, o que eu faço? Eu cruzo todos eles, sim. trazendo a luz da resiliência. Olha, se você está aqui nesse lugar com essa percepção e você tem uma visão de análise de contexto, você consegue ler o ambiente, você consegue gerenciar as informações, olhar os conflitos, administrar tudo que você tem, o que está acontecendo que na hora de você dar um feedback, você não tem assertividade? Aí eu entro com o CNV. O que a CNV é? Primeiro, olhar para dentro de mim, prestar atenção como é que quem eu sou, o que é importante para mim, o que eu estou pensando, como é que eu estou processando isso. À medida que isso clareia na minha frente, o que eu estou vendo? Eu estou lendo o ambiente e estou lendo a mim. Então, eu consigo. Análise de contexto, o que é? Fato. Uhum. Fato. E fato é observação na CNV. Olha só. Então, quando eu estou fazendo uma observação, eu estou olhando fato, sem interpretação, sem julgamento. Aí a gente vai lá para a neurociência do Kahneman, né? Que eu gosto de fazer isso. E o que eu faço com elas? Eu trago essa abordagem à luz da ciência. Então, eu Sim. mostro para ela como é que funciona o processo de pensamento dela. Então, Vânia, você tem que fazer o seguinte agora, porque quem está nos ouvindo, Uhum. muitas e muitas pessoas não têm a informação do termo que você está usando, que é CNV. CNV. E até você pode já aproveitar e dizer também, né, o que é Uhum. resiliência, né? As Sim, duas, porque daí você sim, se situa, você vai usar os sim. termos à É. vontade. Na verdade, vamos lá. A resiliência, para mim, ela vem, se eu olhar a forma, né, a gente colocar, eu pensar de uma forma diferente, uma forma estratégica, quer dizer, eu vou buscar pensar em novas estratégias para eu resolver um problema ou uma situação que está me incomodando ou que eu gostaria de melhorar. Eu estou, assim, fazendo um pouco de mudança. Eu vou, na verdade, eu vejo a resiliência exatamente do mesmo jeito, eu me veio até no insight agora, a resiliência exatamente com a CNV. Olha só. A comunicação não violenta, ela é autoconhecimento. A comunicação não violenta, ela vem trazer uma mudança de perspectiva de comportamento. De eu olhar para dentro de mim. Como é que eu penso, como é que eu percebo, como é que eu tenho comportamento, atitude. Então, dentro da CNV, o que eu digo? Nós temos necessidades. Então, vamos olhar a pirâmide de Maslow. Necessidades de sobrevivência, de abrigo, de amor, de realização, de pertencimento. Onde está isso? Está dentro da resiliência. Sim, Tá certo? Em vários dos modelos de crença determinantes da resiliência. Quando eu estou olhando para esse lugar de necessidades, o que eles são? São valores. Necessidades e valores são a mesma coisa. Então, se eu tenho uma situação dentro de uma empresa, ou mesmo no meu dia a dia, onde eu tenho uma relação com uma pessoa e eu tenho um conflito com essa pessoa, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso ter esse olhar para dentro de mim, de quais são as minhas crenças que estão inseridas ali naquele contexto. Olha só.
E aí, o que que a CNV nos traz, que junta com a resiliência? Ela nos traz uma mudança de foco. Eu saio dos próprios erros, dos erros dos outros, para as minhas necessidades não atendidas. Ah, entendi. Tá? Os meus valores não atendidos. Então, Aham. qual o meu valor inferido naquela situação? Sim. Que aquilo me desconfortou, que aquilo me deixou, que eu explodi. Lembra? O Aham. explodir, que é a intolerância no Aham. autocontrole? Então, eu entro nesse lugar. Aí, o que que acontece? Então, a pirâmide que eu faço, eu tenho necessidades e são valores. Desses valores, eu crio minhas crenças. Das minhas crenças, eu crio meus pensamentos, meus sentimentos e minhas emoções. E deles, os meus comportamentos e atitudes. Sim. Se essas crenças estão enrijecidas, rígidas, o que que ela faz? Ela não deixa eu mudar o comportamento. Ela me bloqueia. Aí eu vou para a CNV e mostro para ela que, primeiro, olha para dentro de você, percebe o que está acontecendo com você. Né? São 4 perguntinhas. O que está acontecendo? O que que eu estou pensando? O que que eu estou sentindo? E o que é importante para mim? Nossa, que legal. Tá? Ô, Vânia, você está me dando um monte de déjà vu aqui, viu? Eu, em 2008, acho que foi o 7 ou 8, coisa assim. Uma professora chegou lá no escritório falando assim, eu queria falar com o George. Sou eu mesmo, teve sorte. Ela falou, e é que eu vou fazer estou terminando o doutorado e eu queria uma orientação sobre resiliência, né? Era a Rosana Trindade. Ah, que legal! E aí, Aham. falei, vamos estudar teu projeto, né? Para ver o que é possível e tal. Ela já estava com o projeto quase todo terminado já, só que tinha tido uma dificuldade de escala, com a teoria, ela não sentia segura. E aí ela falou, vou buscá-lo para ele me situar, né? Uhum. Vânia, quando eu comecei a estudar o projeto dela, eu me deparei com, eu não sei se você já ouviu, Henry Murray, que é o cara que fez toda a teoria sobre as necessidades humanas. Aham. E, inclusive, o Maslow partiu do trabalho dele, Sim. Uhum. porque o Murray morreu cedo, né? Então, ele não conseguiu, é, desenvolver o trabalho dele. Uhum. E aí eu já vou ver o seguinte, que quando eu tive contato com o trabalho de Henry Murray, imediatamente eu mudei o foco de 2006, que foi quando eu apresentei o doutorado, e ali veio também isso que você está falando, que é a resiliência, a possibilidade de você se ressignificar a partir dos seus recursos internos para Uhum. atender às suas necessidades. Necessidade, exatamente. Então, o que você está falando faz muito sentido, inclusive na história Sim. da gente, É. né? E as necessidades é esse lugar que eu levo para a liderança. Isso muda completamente as perspectivas, a forma de pensar, tá? Porque a CNV, ela fez um mapeamento de 26 necessidades universais, tá? Ela faz em blocos. E olhando as necessidades, e são universais por quê? Porque em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, as necessidades básicas são as mesmas. Sim, Podem mudar, elas têm sim. suas diferenças, elas não são estanques, elas podem ter elas têm flexibilidade, aí de Hum, novo a resiliência tem, tá? E aí, tanto é que eu faço uma avaliação de necessidades. O quanto de 1 a 10 as necessidades, determinadas necessidades, são importantes na sua vida, né? Isso eu recebi de um curso que eu fiz. E quando de 1 a 10, quanto que elas estão sendo acendidas ao longo da semana? sim. Tá? E se você tem uma reunião, ou se você tem algum porém, ou se teve algum incômodo, você pode ir lá naquela lista e olhar que necessidades minhas não foram atendidas. E aí eu vou depurando isso até chegar em 2, 3, que são as mais Isso.
principais, entendeu? Você, quer dizer, você põe em ação com as mulheres que você trabalha esse tipo Sim, de sim, racional? sim, sim. E aí elas começam a perceber. Aí eu falo, olha, você tem esse lugar do via-me, que aí tem as características e as virtudes. Qual a ligação que você faz dessas suas 5 características com ações correspondentes, com a comunicação não violenta e com a resiliência? Como é que você faz esse triângulo? E aí elas falam, Vânia, aí vem assim, um monte, os arras acontecem. Às Aham. vezes elas saem e dizem assim, Vânia, não entendi. Não entendi. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Aí daí uma semana a ficha cai, né? E eu digo, a ficha não cai na mesma hora para todo mundo. Ponto. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua vivência e cada um vai receber e vai fazer as conexões no momento em que ele estiver pronto, Nossa, que legal. É. tá? Cada um tem seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo. Para mim, isso é muito claro, tá? Às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil, pode ter um burnout, pode ter uma, sabe, uma crise de ansiedade, ela pode ter o que for. Ela tem um baita potencial, mas naquele momento ela não consegue enxergar. E eu Sim. preciso ter essa clareza de dizer para eles que ainda não é o momento, mas que ele um dia vai chegar. Pode ser que, olha, a gente não se veja nunca mais, mas um dia acontece algo na sua vida que vai vir para você isso que eu estou falando para você. Você pode nem lembrar de mim, e está tudo bem. Mas o importante é que isso vem para você. E isso me veio da neurociência, né? Sim. No É, trabalho com o tete a tete ali, porque você é uma pessoa que trabalha muito no tete a tete, né, sim, com clientes. Como é que se dá da mesma forma? Por exemplo, quando você vai fazer um mentoring, sim, se sim. dá da mesma É, maneira? primeiro, eu gosto de assim, a gente precisa ter matching. Ah, sim, também acho, é claro. Então, qualquer pessoa que venha para conversar comigo, qualquer pessoa que me procure, eu digo assim: vamos bater um papo, sem compromisso. Ah, mas você não vai dar preço? Não, eu quero primeiro conhecer você, você me conhecer e ver se a gente tem química. Isso eu aprendi de química quando eu era secretária. Olha só, tá? Para você ser secretária, você tem que estar muito em sintonia com a pessoa que você vai trabalhar. Se não der um matching na entrevista, cara, não força a barra, porque não vai dar certo, Sim, tá? Eu já recusei trabalho, precisando trabalhar, eu já recusei, porque no meio da entrevista eu percebi que aquela pessoa não tinha nada a ver comigo e que a gente não ia entrar em sintonia. Porque eu pensava de uma forma e ele não aceitava que eu pensasse daquela forma, que eu tinha que pensar do jeito dele. E aí eu disse, não dá, eu não quero não que vai você pense rolar. igual a mim, mas eu não quero, mas eu quero ter espaço para eu colocar aquilo que eu acho que é importante, tá? Sim. E eu terminei numa multinacional, quando acabou a entrevista, ele chegou para mim e disse assim: o que que você achou? Eu falei assim: nós não vamos dar certo. É melhor você chamar outra pessoa. Para mim, isso foi muito difícil, mas eu acho que foi libertador naquele Sim. momento. Tá? Tanto é que muitas pessoas falam da posição de secretária, né, e de assessoras executivas, mas elas são as pessoas que mais conhecem aquela pessoa com a qual ela está trabalhando. Ela conhece o âmago, ela conhece o Sim. íntimo, a pessoa não precisa falar, só no olhar ela já sabe o que é que ele precisa. Então, matching para mim é isso. Quando eu estou numa conversa com uma possibilidade de uma nova mentoria, de uma nova pessoa, até mesmo para dar um treinamento numa empresa, eu preciso ter esse matching. Sim. Senão, não vai fluir, Vai, vai. né? Então, é isso, eu acho assim, muito, muito importante a gente ter esse lugar de clareza, de liberdade. Isso é uma necessidade minha, é um valor importante. Eu Hum. preciso de clareza. Eu preciso de conexão. Fazer Deixa um eu ver se eu trabalho de entendi, então. mentoria. Ah, Você faz esse
esse tecer entre a resiliência, a comunicação não violenta e as informações que você colhe da pessoa, tanto quando você está fazendo um mentoring, quando você está dando um treinamento, quando você está trabalhando no suporte, no investimento numa mulher. Sim. Quer dizer, você tem uma metodologia de trabalho, né? Uhum. Eu sei disso, porque eu já fiz apresentações junto com você, que o pessoal precisa se dar conta, você tem um jeito próprio. E isso é uma das coisas que eu mais admiro, sabe, Vânia? Você desenvolveu o que eu chamo de um estilo, né? E eu sempre falei isso, que quando nós conseguimos harmonizar, compreender, enxergar, construir um estilo, ali a gente flui de Sim. braçadas, né? É. E eu digo uma coisa importante: cada ser humano é único. Tá? Eu até brinco que eu falo para as pessoas assim: existe alguém com uma digital igual à sua? Não. Nem irmãos gêmeos têm digitais iguais. Então, cada pessoa, ela é única. Cada pessoa tem o seu sistema de crenças, tem a sua forma de pensar, tem o seu jeito de agir, tem as suas experiências, tem os seus sentimentos, mesmo sendo criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, saindo da mesma mãe. Então, é isso que é a beleza do ser humano. Essa é a diversidade das pessoas. Sim. Acho que a gente pode marcar um dia para a gente conversar só sobre essa possibilidade, né? O que Essa é? possibilidade. Falar assim é uma frase tão simples, né? Comum, É, mas quando a gente começa a dizer da onde vem essa frase, como ela é construída, aí fica bem sim, interessante. ela é bem interessante. É. Você tem disponibilidade? Tenho. Tá bom, eu vou te Legal. chamar. Uhum. Pessoal, eu falei aqui com a Vânia Moraes, nossa colega de trabalho e certificada pela Sobrare, especialista em CNV, uma experiência corporativa de longo tempo, trabalha lá, atua todos esses campos e tem um contato muito forte com a gente, mantém, né, o vínculo, nunca... Ô, Vânia, você se lembra de início da pandemia, quando você se engajou junto conosco naquele projetão de construir uma estratégia de suporte para os associados, os Sim, especialistas de sim. resiliência dentro da Quantas Sobrale? pessoas indiquei aí para as psicoterapias, né? Foi, foi o tal dos comitês que a gente Dos criou, né? comitês, exato, É, exato. Comitê de Apoio e Suporte. Ô, Vânia, foi uma grande alegria conversar com você, viu? Para mim também. E quando as pessoas quiserem conhecer com mais detalhe esse jeito de trabalhar, o caminho é ir lá para o teu LinkedIn É, e é o meu LinkedIn ou no meu Instagram, meu LinkedIn é arroba, né? Vânia com W, Moraes com E, Troiano com Y, né? E o meu WhatsApp é 11 99837 9114. E lá tem a minha história. tá feito. Gratidão. Até outra vez, Vânia. Até. Obrigado. Tchau, tchau.